Bem, agora será o professor, engenheiro naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em gestão portuária pela FGV, mestre pela PUC, Rio de Janeiro, doutorando em engenharia elétrica pela USP, consultor com mais de 40 anos de sólida carreira na área de transportes, gestão portuária e regulação, com experiência em fechamento de cargas e transportes marítimos, fluvial, aéreo e rodoviário, e também com legalização e importação de embarcações, assim como autorização e homologação de novos terminais portuários, os TUPs. Atuação na área normativa e reguladora de transporte marítimo e portuário a nível privado e governamental, pela Sunaman e ANTAC. Participação como ente privado na confecção da BR do Mar, realização do projeto do navio Lulu, construído no estaleiro Mauá, e responsável pela containerização do transporte de cobre, metais e demais mercadorias no transporte marítimo na América do Sul. Então eu vou trazer aqui para vocês, no nosso canal, aqui no nosso Conexão MTZ, pela primeira vez também. E seja bem-vindo, professor Fontinelli. Boa noite, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso canal, nesse grande evento de lançamento da pós aqui do Instituto Becker. Boa noite. Boa noite, Montei. Boa noite, colegas, professores. É um prazer muito grande para mim estar aqui presente, poder contribuir de alguma forma para a formação de pessoas, de alunos, de interessados, de profissionais, que essa é a parte mais interessante. Não me recordo exatamente quem falou, mas cada um de nós está ensinando ao outro uma coisa a mais. O engenheiro naval que me antecedeu me ensinou algo. O Beckman, que como advogado, como uma pessoa experimentadíssima e especial e de uma cultura fora de série, trouxe mais ensinamentos ainda. Então, a cada minuto nós estamos aprendendo mais. E para não me alongar, eu vou entrar especificamente, foram dois assuntos que eu vou tratar, que um é transporte marítimo e outro é o planejamento e gestão portuária, né? Para que vocês saibam, eu trabalhei, assim que me formei com engenheiro naval, trabalhava em estaleiro Mauá, projetando e construindo navios. Depois eu fui trabalhar na Superintendência Nacional da Marinha Mercante, trabalhei pelo governo, desenvolvi bastante projetos, inclusive de fluvial e lacustre na Amazônia, onde embarcações e toda uma linha de construção de transporte de passageiro e carga, que é muito comum na Amazônia, se iniciou. Os trapiches, as formas bem regionais de transporte, como todos nós conhecemos os navios Rolon-Roloff. Nós temos na Amazônia o navio Rorô Caboclo. Esse navio é um transporte da mesma forma como é o Rolon-Roloff, só que uma balsa com os veículos sobre o convés principal e nosso empurrador levando pelo rio. Então é muito interessante. Essa experiência fluvial lacustre foi muito boa, travessias, portos, né? Que eu tive a felicidade de ter quando participei na Sunaman. E essa modelagem de fretes e tudo mais foram iniciadas na bacia amazônica para transporte derivado de petróleo, depois transporte de passageiros no Rio São Francisco, escoando pelo Paraguai, Paraná, desde Cáceres, Granel, para sair lá embaixo e seguir para o longo curso, a experiência com cabotagem, longo curso,
que são navegações bem distintas, mas da mesma forma tão importante quanto a fluvial e lacustre, e o desenvolvimento de sistema do adicional de frete para a renovação de marinha mercante, que tive também a felicidade de participar quando estive no governo, né? Então, eu tive uma experiência governamental que depois se efetivou mais tarde, bem mais tarde, quando a ANTAC foi criada, em 2002. Eu fui trabalhar na ANTAC e desenvolvi algumas normas essas que estão ainda em vigor, para que pudesse o transporte marítimo ser realizado de uma forma segura e de uma forma confiável. Isso dentro do transporte, porque a segurança ela é da Marinha de Guerra, e a nossa Marinha do Brasil é que se preocupa com isso, né? E toma conta brilhantemente. Então, no transporte marítimo, a nossa proposta é transmitir ao aluno conhecimento básico do transporte e a sua ligação com os demais sistemas, que são porto, transporte fluvial, a entrega à porta, que pega a parte de caminhão. Então, essa nossa proposta é quase que uma integração de modais, que nós vamos ver que acaba sendo uma multimodalidade. É uma coisa muito, muito, muito interessante, porque nós vamos ver o que cada um precisa do outro, o que cada um contribui com o outro, até chegarmos ao transporte multimodal. É muito, muito vibrante a coisa, né? Vamos ver os tipos de transporte em função de carga, né? Que container, granel sólido, granel líquido, carga geral, cargas especiais, que são turbinas, moinhos, hélices de catavento, ou seja, tem muita carga especial, até mesmo navios e pequenas embarcações, né? Veículos, rebocadores, supply boats, enfim, vamos avaliar esse tipo de transportes em função de carga. Embarcações especiais em função também de carga, isso vai ser um tópico à parte. Embarcações modernas e antigas, o que precisa ser colocado para que as embarcações antigas elas contribuam para o nosso avanço, ou seja, as embarcações modernas elas já saem com todos os pré-requisitos da IMO, International Maritime Organization, que obriga que ela tenha determinados produtos, determinados artefatos que contribuem para o meio ambiente e para a segurança. Mas e as antigas? Elas têm que se adequar, elas têm que ter regulamentação que as coloque up to date, ou seja, em dia, para poder continuar com a navegação dela sem que traga problemas para tanto o meio marinho quanto às pessoas, né? Ou seja, o transporte marítimo ele é um subsistema que envolve praticagem, rebocadores, operadores portuários, portos, e ele evolui em função da necessidade de transporte dos mais variados tipos de carga, que é justamente o quê? O comércio exterior. Então, os tipos de carga eles vão praticamente buscar e exigir que o transporte marítimo se adeque, ele cresça, ele evolua, ele seja mais profissionalizado, né? Vamos ver os tipos de transporte chamados Trump, liner, de container, o de fluvial, o transporte de cabotagem e a economia que traz o transporte marítimo tanto para os governos quanto para a sociedade e para o produto final.
e uma estimativa de custos, fretes e alguns exemplos para que a gente possa sentir o que nós estamos falando e que influência esses custos trazem no produto final. No planejamento portuário, nós vamos apresentar os elementos principais que envolvem tanto o planejamento, a gestão, a operação de terminais portuários, né? É um foco bastante operacional, mas um foco mostrando que as questões que envolvem o transporte marítimo e fluvial, os tipos de carga e movimentação nos portos e terminais. Isso é uma coisa muito importante, porque o transporte e os portos, eles evoluem diante da necessidade. E mostrar que os portos fluviais, eles são bem distintos dos portos marítimos, no que eles têm a distinção, as características de um porto, de um terminal de granel, um terminal de container, um terminal de roll-on-roll-off especializado, químico, enfim, que mostre para a gente por quê precisamos e quais os cuidados que devemos ter com esse desenvolvimento e com essa aferição de portos. Por que um porto, né, é tão... Não é perigoso, mas é tão cuidadoso ter um porto próximo a um porto, próximo a uma cidade? O que a cidade e o porto elas têm em comum? O que uma traz para a outra, o que a outra traz para aquela, o que não se deve trazer para ambas em termos de perigo, né? Os modelos de gestão portuária, os planos de desenvolvimento, o plano mestre das cidades, que traz justamente o desempenho e os avanços portuários, a interação porto-navio, a interação porto-cidade, tipos de terminais, como eu falei, né, que são muito, muito, muito importantes, e os métodos que são aplicados a eles. Tudo isso é muito importante, porque o porto ele está numa área nobre, que é terra, e os portos modernos já está comprovado que o local deles é distante, no mar. Não que eles sejam ruins para a cidade, ao contrário, eles são muito bons, mas para que ele possa se desenvolver, para que ele possa trabalhar com pouco risco para a população e que possa crescer e deixar a área nobre para ser ocupada pelas pessoas, pela cidade, pelo desenvolvimento, pelo avanço dela, né? Isso tudo nós vamos ver e é bastante interessante e vibrante contar com isso e mostrar o que nós temos ao longo do mundo, terminais automatizados, como foi citado, que não tem ninguém, a formação do profissional é vibrante, e nós vamos ter momentos de delírio juntos. Perfeito, professor. Realmente é incrível. Eu fico cada professor que chega aqui fala da sua disciplina, do conhecimento, tudo. Eu fico montando aquilo na minha cabeça, né? Caramba, o quanto vai agregar, né, a pessoa profissional, né, que se inscrever nesse curso de pós-graduação. Professor, muito obrigado. Inclusive, eu esqueci de dizer que após a minha saída do governo, eu tenho longos anos de empresa de navegação que montam desde 1987 até hoje.
Nossa. Passando pela área técnica, pela área de operações, pela área de planejamento, enfim. Deu para aprender. Deu para aprender, né? Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? A gente tem que aprender com quem sabe. Então, tá aí a oportunidade aí. Professor, daqui a pouco eu lhe trago de volta aqui na tela. Muito obrigado. Eu que agradeço.